Na última parte dessa aula, vamos ver algumas diretrizes para a definição de classes. Então, outra pergunta, né? Pensando um pouco, quais podem ser diretrizes para definir classes, né? De novo, começamos com uma pergunta, parem um pouco o vídeo, né? E pensem nessa pergunta. Então, tem alguns conceitos, né, que dão algumas diretrizes para definir classes. O primeiro é o conceito de responsabilidades, né? Então, um princípio muito importante é o Single Responsibility Principle, né? Que vai dizer que cada classe deve ter apenas uma responsabilidade, né? Então, deve ser claro que para que essa classe serve, né? E o que ela deve fazer, né? Então, né, responsabilidade aqui tem uma definição. Responsibilities are meant to convey a sense of the purpose of an object and its place in the system. The responsibilities of an object are all the services it provides for all the contracts it supports, né? Então, responsabilidades são pensadas para dar um senso de escopo, né, para um objeto e o seu lugar, né, no sistema, né? As responsabilidades de um objeto são todos os serviços que ele fornece, todos os contratos que suporta, né? Contratos com os outros objetos. Então, né, resumindo, para que serve essa classe? Então, as responsabilidades de um objeto são dadas pelas coisas que o objeto pode fazer, então os métodos, e pelas coisas que o objeto pode conhecer, né? Pode saber, né? Que são os atributos, né? Então, né, a ideia é que cada classe tenha uma responsabilidade bem definida. Então, pensando no exercício da calculadora, então, o primeiro laboratório que a gente fez, né? Então, o exercício feito no laboratório tem várias responsabilidades, né, que vocês podem imaginar e que podem ser atribuídas a classes, né? Então, responsabilidade de fazer os cálculos, né, da calculadora, essa pode ser uma classe, né? Responsabilidade de imprimir o menu, por exemplo, né, de gerenciar o menu, de imprimir o resultado, né, então de formatar e imprimir o resultado, de receber a escolha do usuário no menu, né, então de coletar o input do usuário, de coletar os dados, os números para os cálculos, de decidir quando o programa deve terminar e outros, né? Então, todas essas são responsabilidades que podem ser alocadas para uma ou mais classes, né? Então, por exemplo, imprimir um menu talvez possa ser colocada junta, né, na mesma classe com receber a escolha do usuário no menu, ou talvez, né, como são duas responsabilidades diferentes, idealmente deveriam ser colocadas em classes diferentes, né? Relacionado com o conceito de responsabilidades, né, outras duas diretrizes, outros dois conceitos que ajudam em criar classes da forma melhor, né, são os conceitos de coesão e acoplamento. Então, cohesion, né, e coupling. A coesão, né, vai dizer quanto o módulo é consistente com as suas partes, né? Então, por exemplo, as partes, ou seja, as funções do módulo, as funções, os métodos da classe são relacionadas entre elas, né? Então, tem a ver uma com a outra. No caso, né, essas são, quer dizer que é o coeso, que é uma coisa, né, positiva, né? Por outro lado, o acoplamento, né, vai dizer quanto o módulo é independente de outros módulos, né? Então, qual é o impacto da alteração de um determinado módulo nos outros, né? Claramente, queremos reduzir o acoplamento e aumentar a coesão, né? Então, de forma que, em caso de alterações, fiquem limitadas em um determinado módulo, em determinada classe, né? Coesão e acoplamento são conceitos gerais de engenharia de software, de programação, e em que módulo pode ser uma classe, um pacote, uma biblioteca, um componente. Então, se parla de coesão e acoplamento de classes, mas pode falar de
se fala, desculpe, de coesão e acoplamento de classes, mas se pode falar de coesão e acoplamento de pacotes, né, de componentes e tal, né? Então, a coesão, né, é uma característica desejada, né, em módulos de software. Então, é uma indicação do que a responsabilidade do módulo é única e está bem definida. Então, o módulo é coeso na responsabilidade dele, né? E as alterações, né, então serão simples porque são todas relacionadas ao mesmo assunto. Então, se tiver alguma alteração para alguma funcionalidade, essa alteração vai ficar, né, delimitada no módulo. Indicadores de coesão, né, então coisas, né, positivas, né, que queremos ter, são, por exemplo, os métodos da classe que chamam com frequência outros métodos da mesma classe. Quer dizer que os métodos estão relacionados entre si, né? Então, isso é uma coisa positiva. E também que os atributos da classe, né, são usados com frequência pelos métodos da classe. Então, quer dizer que, de novo, os atributos da classe estão relacionados com os métodos que tem dentro da classe, né? Então, o módulo, a classe está coesa. Indicadores, né, de falta de coesão, então, que não queremos ver, né? Por exemplo, situações em que cada método de uma classe usa apenas um subconjunto de atributos da classe diferente, né? Então, quer dizer que eu tenho uma classe com 3 atributos e 3 métodos, e cada método usa apenas um atributo, né? Isso quer dizer que, né, não tem muita coesão, porque esses métodos estão fazendo coisas não relacionadas entre si, né? Por outro lado, o acoplamento, né, é uma característica indesejada, né? Então, que queremos evitar, e é uma indicação de que alguma responsabilidade está espalhada em vários módulos, né? Então, para cumprir essa responsabilidade, você precisa a interação de vários módulos, né? Isso vai dificultar as alterações, porque cada alteração vai ter impacto em vários módulos, né? Então, é uma coisa a ser evitada. Indicadores do que o acoplamento está alto, então que está ruim, né? É que, por exemplo, a classe contém muitas variáveis com outras classes como tipo, né? Muitos atributos com outras classes, ou que a classe chama muitos métodos de várias outras classes. Então, quer dizer que essa classe, para funcionar, né, depende de vários outros módulos, classes, então tem um alto acoplamento, né? Indicadores de baixo acoplamento, então coisas positivas por exemplo, né, no geral, que a classe importa apenas algumas classes e por uma razão bem definida. Então, ela depende de algumas classes específicas e é bem claro por que ela depende dessas classes, né? Outra dica, né, outra diretriz é de usar pacotes, né? Então, coisa importante, separar as classes em pacotes, né, packages, que sejam consistentes. Então, entre si eles tenham alta coesão, né? Nessa situação, né, em que vocês separam classes em pacotes diferentes, lembrem que não todos os métodos precisam ser public. Então, existe a visibilidade de pacote, né? Então, package private, né? Que lembrando em Java, quando não é especificado o modificador de acesso. Então, combinar, né, pacotes e visibilidade de pacotes ajuda, né, a ter mais encapsulamento, né? Um simples exemplo, né? E seguindo com os nossos exemplos do sistema do banco, vamos imaginar que temos algumas features, né, requeridas, que são gerenciar contas bancárias e o cadastro, gerenciar o caixa automático, gerar relatórios para os gerentes, né, por exemplo. Então, né, uma forma, por exemplo, poderia ser pensar em 3 pacotes diferentes, né? Um package que seja banco.cadastro, outro banco.caixa, banco.relatórios, né? Então, criar 3 pacotes, cada um contendo as classes para
uma dessas features bem definidas, né? Quais são os benefícios de ter essa organização, né? Querendo ver um exemplo simples, né? Só para entender a ideia, né? Vamos pensar nessa organização. Então eu tenho três pacotes. Em banco.cadastro tenho uma classe banco, uma classe conta, por exemplo. No pacote banco.caixa tenho uma classe caixa, uma classe teclado, uma classe visualizador, né, do monitor, por exemplo. E no pacote banco.relatório tenho uma classe relatório e uma classe gerador de PDF, né? Então, quais são os benefícios, né? Vamos, por exemplo, imaginar uma implementação da classe conta, né? Em que tenho, né, de novo, atributos private, o número e o saldo da conta, né? E vou ter um método depositar, um método sacar, né? Com, né, um determinado valor, né? E público, né? Públicos. E vou ter um método para alterar o número da conta, né? Que né, recebe como parâmetro o novo número da conta, né? Mas nesse caso, né, percebem que aqui o modificador de acesso não foi colocado, então esse método, o método alterar o número da conta é package private, né? Então isso quer dizer o quê? Que nesse caso, né, não é possível, assim, essa limitação do acesso, né, faz com que o número de conta possa ser alterado apenas no pacote cadastro, né? Então, apenas pela classe conta ou pela classe banco, mas para as outras, né, não será possível nem por engano alterar o número da conta no código, por exemplo, do caixa eletrônico ou na geração dos relatórios, né? Então, organizar o código dessa forma tem algumas vantagens. Também, né, está reduzindo o acoplamento da classe conta, né, com as outras classes. Então, esse método, né, alteração da conta, gera acoplamento apenas dentro do pacote cadastro, né, então né, limita, né, o acoplamento da classe conta com as outras classes e de alguma forma melhora a coesão do pacote cadastro, né? Porque, né, limita o acesso apenas dentro do pacote, né? Então esse claramente é um exemplo, mas né, uma forma, uma boa prática para organizar o código, né? Terminando, né, a última sugestão, dica, né, é a lei de Demeter, né? Que pode ser resumidas com converse com os amigos e não converse com os estranhos, né? Então, quem é Demeter, né, não é um pesquisador, mas na verdade é uma deusa grega do ciclo da vida, né? Quais são os princípios? Que cada unidade, né, deve ter um conhecimento limitado sobre as outras unidades, então apenas sobre unidades que estão estritamente relacionadas com ela, né? Cada unidade deve conversar apenas com os amigos e não com os desconhecidos, e conversar apenas com os amigos mais próximos, né? Então, isso, né, para lembrar, mas mais formalmente, né, essa lei, né, que né, conhecida como lei de Demeter, né, diz que um método M de uma certa classe C, né, deveria chamar apenas métodos que pertencem ou à própria classe C, né, então outros métodos da mesma classe, algum objeto que foi instanciado dentro de M, né, então foi criado dentro de M, algum objeto recebido como parâmetro pelo próprio M, né, ou algum objeto em uma variável de instância, né, então em um atributo de C, né, e deveriam ser evitados chamar métodos nos outros objetos, né. Isso, né, faz sentido, né,
Mas uma consequência disso, né, é que basicamente essa lei, né, aconselha de evitar de chamar métodos, né, ou seja, conversar com objetos retornados por outros métodos. Então, a menos que não se encaixem em situações acima, né? Então, por exemplo, retorno um objeto que é armazenado em uma variável de instância de C, então isso está ok, né? Mas, por exemplo, isso que é frequente de ver, né? Então, person, get home, get address, get street, né? Então, né, aqui será retornado, por exemplo, uma instância de uma certa classe home, aqui de uma certa classe address e aqui de uma certa classe street, por exemplo. Isso, né? Isso tem que ser evitado, né? Por quê? Porque caso contrário, né, se cria uma dependência que é até implícita, né, para várias classes. Então, aqui, né, eu tenho dependência para classe home, para classe address e classe street, né? Então, qualquer alteração de uma dessas classes vai impactar na classe que está chamando, né? Então, essa é a ideia, né? Tem essas discussões nos livros também, então podem ir lá e ver com mais detalhes esses conceitos, né? Em particular, né, nos livros vocês vão encontrar esses conceitos no capítulo 6 do Clean Code, né? Ou no capítulo Access Control, né, do Thinking in Java, né? Então, sugiro ler essas partes dos livros. Também vou colocar uma leitura sobre por que não tem que ser usados getters e setters, né? Então tem duas leituras interessantes. São em inglês, mas assim, né? Acho que vocês não vão ter problemas, no máximo vão usar o tradutor, né? E como exercício, de novo, né? Revisem os laboratórios feitos até então, visando melhorar o encapsulamento. Então, né? Quais classes poderiam ser criadas, quais responsabilidades, mas também como poderiam ser organizadas essas classes.